Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso momento de vida no campo. A 10 minutos de barco do condomínio, um local onde logo aqui atrás tem uma cachoeira linda caindo no lago. E o mais interessante, as águas aqui nessa região, nessa época do ano, no verão, são águas que chegam a 38 graus, muito gostoso. Vale a pena pensarmos em ser um morador aqui do Vitrine do Lago. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Olá meus irmãos, finalmente chegamos no final de mais um trimestre de lições maravilhosas que nós estudamos na Palavra de Deus. Hoje o último tema desse primeiro trimestre do ano de 2023. Estamos aqui com um encerramento maravilhoso para a honra e glória de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela honra, Senhor, de podermos nos comunicarmos contigo e, acima de tudo, Senhor, poder ser dirigido por Ti ao estudar a Tua palavra. Nos capacite, abrindo o nosso entendimento e preparando o nosso coração, aumentando a nossa fé, para que possamos sempre fazer escolhas ao Teu lado e tomar providências em tempo oportuno sempre, para a salvação nossa, para a maior qualidade de vida nossa, vivendo nos Teus caminhos e nos preparando para viver no Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Administradores fiéis à espera do Mestre é o título central do tema que nós estudamos esse trimestre. Vamos lá no índice para a gente acompanhar o que nós estudamos durante esse trimestre. Primeiro tema, nós estudamos chamados para a família de Deus. Aqui é uma questão culminante, é o ponto culminante da nossa jornada cristã. Nós somos convidados a fazer parte da família de Deus. O trabalho que Cristo fez aqui na terra e pagou o preço que pagou, cumprindo a sua missão para resgatar a mim e a você, é para isso. Para que eu e você, que já estaríamos, a nossa raça toda, condenada à morte eterna, ao descarte, nós recebemos através dessa missão de Cristo a redenção, a recuperação, o perdão, o convite gratuito e absoluto de voltarmos a fazer parte do projeto original da criação. No tema de número 2, nós estudamos as alianças de Deus conosco. Nunca falhou. Deus nunca falha da parte dele. Isso é o que nós vimos nesse tema. No tema de número 3, nós estudamos o pacto do dízimo, sagrado. No tema de número 4, ofertas para Jesus, sagradas também. No tema de número 5, lidando com as dívidas. Vimos que o Senhor é conosco. Ele nos conduz, nos orienta e através da sua palavra temos condições de fazer aquilo que é certo, tomar medidas corretas. No tema de número 6, ajuntem tesouros no céu. É o foco nosso, irmãos. Enquanto nós vivemos nesse mundo, não adianta estar focado nos tesouros da terra, porque isso aqui atrás é ferrugem e come. Mas se a gente focar nos tesouros celestes, sim. Aí procurou em primeiro lugar o reino de Deus, o resto, meus irmãos, é automático. Será acrescentado, de acordo com a necessidade real que nós tivermos. Deus é conosco. No tema de número 7, nós estudamos aos mais pequeninos irmãos. Vimos que é a nossa missão, irmãos. Nós amamos a Deus acima de tudo, mas precisamos de amar o próximo como a si mesmo. E a nossa missão é desenrolada, ela é cumprida nesse meio missionário, diante dos mais pequeninos irmãos. Todos aqueles que nos cercam são diante dos quais que nós cumprimos a nossa missão.
sejam eles pequeninos irmãos ou grandes irmãos, mas temos missão para com todos, diante de Deus e diante dos homens. Entender a nossa missão e cumprir com a missão é o fundamento da nossa vida cristã. No tema de número 8, planejamento para o sucesso de Cristo em nós. Através da nossa vida, das nossas escolhas, aí é o sucesso de Cristo em nós, e não nós, porque o ser humano, focar nesse tipo de mentalidade de sucesso pessoal, ele parte para um nível de evangelismo completamente antibíblico, chamado evangelismo de prosperidade, e perde até o caminho de casa. Jamais vai encontrar o reino de Deus focado na mentalidade de prosperidade antibíblica, que é aquela que o indivíduo quer só se entesourar, né? Os tesouros da terra, tesouros que eles não têm necessidade de ter e acha que tem, e fica focado de forma maluca, vidrado só naquilo ali. E as coisas reais do reino de Deus são deixadas de lado. Mas se o sucesso de Cristo em nós estiver acontecendo de fato, nós estaremos focando em primeiro lugar o reino dos céus, e o resto é resto. Deus é por nós. E no tema de número 9, nós vimos cuidado com a cobiça. Fatal, irmãos. É fatal. Uma lição muito importante essa, que mostra o perigo da cobiça. Porque amarrado nela vem a avareza, vem um monte de encrenca que tira a gente do céu facinho, irmãos. Tira o céu do nosso foco facinho, facinho. E a nossa salvação vai pelo ralo. Pense nisso, muito sério. Na lição de número 10 nós estudamos retribuindo. Irmãos, legado espiritual. Não podemos perder de vista o foco da nossa missão. É deixar um legado espiritual diante de Deus e diante dos homens, para que tenha sentido a nossa vida. Pense nisso. A nossa missão precisa deixar um testemunho imortal aqui, que é aquele dirigido por Deus. Esperemos nós, vivos, para ser trasladado vivo para o encontro com o Senhor nos ares, ou sair dentre os mortos, ressuscitado, transformado, para viver eternamente, de uma maneira ou de outra. O nosso legado precisa de estar marcado na terra, porque só assim deixamos para o mundo claramente que a nossa missão foi cumprida diante de Deus e diante dos homens, e tem sido cumprida, para que outros sejam influenciados a buscar a mesma salvação que nós buscamos, aceitamos e buscamos viver. E aí, muito breve, para a glória de Deus, estaremos usufruindo no reino eterno de tudo isso. Na lição de número 11, nós estudamos administrando em tempos difíceis. Irmãos, o tempo é agora. Nós vimos nessa lição 11 que não tem tempo para ficar brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Ou com Cristo nós ajuntamos ou espalhamos, irmãos. Ou amamos a Cristo de fato e focamos o reino de Deus em primeiro lugar, ou já era. A nossa salvação vai sair pelo ralo. Pense nisso. Muito, mas é muito sério. Na lição de número 12, o fechamento do trimestre, recompensas da fidelidade. Que nós temos Mateus capítulo 25, verso 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Irmãos, essa parábola dos talentos é maravilhosa. A lição abre com ela e fecha com ela, mas é extraordinário, meus irmãos. O espírito da mordomia cristã com que é apresentado nessa parábola, de que o dono de tudo e todos, de tudo que somos e temos, é Deus. E nós não somos mais do que mordomos. Quando entendemos isso, entendemos nossa missão. E quando nós entendemos a nossa missão, nós a cumprimos, com o auxílio do Espírito Santo, com a direção de Deus. Irmãos, cumprindo com nossa missão, nós não estamos fazendo mais do que a obrigação, do que expressar a Deus a gratidão da salvação que Ele nos deu. E todo mundo entende e pode entender a sua missão e deve entender a sua missão, antes que seja tarde demais. E se nós andamos nos caminhos do Senhor, focados no reino eterno,
nós seremos simplesmente não só agraciados com a salvação, como influenciaremos o mundo ao nosso redor a também ser agraciado da mesma forma, porque a graça de Cristo é sobre todos nós. A chuva cai sobre bons e sobre maus, mas a nossa missão tem um papel fundamental na influência daqueles que vivem ao nosso redor. Mas para isso nós precisamos de viver essa mensagem, entender e ensinar essa mensagem, para que sejamos chamados de servo bom e fiel e sejamos participantes deste reino que Jesus deu a vida para que eu e você pudéssemos fazer parte dele também juntamente com ele. Pense nisso, muito profundo. No segundo tema, recompensa pela fidelidade. Meus amados, se observarmos o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, ali diz que, ora, sem fé é impossível. Essa palavra, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então, precisamos ter fé, irmãos. Lembra do tema passado, que fechou com o Apocalipse mostrando a perseverança, a paciência dos santos e a fé de Jesus? Pois é, sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz aqui em Hebreus. É fundamental que aqueles que o buscam, diz aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é fundamental que aqueles que o buscam acreditem que ele existe, que ele é real, que essa salvação, que essa fé é real. E o apóstolo fecha esse texto dizendo, porque ele, Deus, é galardoador dos que o buscam. Irmãos, é a promessa absoluta da recompensa. O próprio Deus, ele é o galardoador, ele é o recompensador daqueles que o buscam. A recompensa é certa, não tem meia volta. Não tem volta, irmãos, não tem meio termo, não tem meio caminho. Ele é incontestavelmente justo e eterno. Basta que tenhamos fé, porque sem ela é impossível alcançarmos todo esse patrimônio, esse legado que Cristo deixou para mim e para você. É só questão de aceitar, tomar e viver aquilo. Seguir cumprindo com a missão. A honra e a glória de Deus. No terceiro tema, vida eterna. Irmãos, o que nós temos revelado em Romanos 6, 23, nós podemos comparar com João 3,16. Irmãos, Romanos está dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que experiência bacana essa do salário e do dom. Salário é pecado, é questão de escolha. Porque nós pecamos é porque nós queremos. Se não quiser pecar, a gente não peca. Para honra e glória de Deus, porque quem tem Cristo consigo e andar com Cristo, ele sempre endireitará o nosso caminho, as nossas veredas. E se por acaso assim cairmos ainda, ele vai nos levantar. E nós estaremos sempre, ao andar no caminho dessa forma, nós estaremos sempre em conexão com ele. E temos a misericórdia e o perdão permanente sobre nós, porque ele é conosco. Mas se nós escolhermos a virar as costas para ele e viver nas trevas, aí não, aí o salário é terrível, é a morte. Porque ele é a vida. Se vamos até ele, temos a vida eterna. Se viramos as costas para ele, estamos virando as costas para a vida eterna. Aí estamos olhando para a morte, e morte absoluta, eterna também. Que para Deus tudo é absoluto. E o Evangelho de João 3,16 está mostrando o preço do resgate. O resgate foi pago com amor e sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pensa. O valor que ficou a minha e a sua salvação. De todos aqueles que pisou a planta do pé nesse planeta um dia. Todos aqueles que pisaram com a planta do pé em qualquer lugar desse universo debaixo da Via Láctea. Toda a criação de Deus. Olha o preço que custou a salvação de cada um. Pense nisso. É muito sério, muito profundo. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso de 1 a 3, irmãos, ele mesmo prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito.
Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para vos buscar, para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, não foi eu que escrevi isso, não. Foi o próprio Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que veio cá e pessoalmente registrou essa afirmação, essa promessa. É lindo demais isso, meus amados irmãos. Pense nisso, não abra mão. Nós estamos no momento exato de nem sequer titubear, vacilar em olhar para essa promessa e tomar providências nessa direção urgente, antes que seja tarde demais. Quarto tema, a Nova Jerusalém. Coisa linda isso aqui, hein? E imaginar que o próprio Abraão, lá em Hebreus 11:10, Paulo comenta que Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos da qual o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Abraão viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo, meus amados irmãos. E já contemplava pela fé essa nova Jerusalém. Abraão, que não conheceu Jerusalém com o nome de Jerusalém, mas com o nome de Salém. Lembra da época que ele encontrou Melquisedeque, que era rei de Salém? Pois é, Salém. Depois passaria a ser chamada de Jebus, de Jebus passaria a ser chamada Jerusalém. E ela se tornou uma inspiração da Jerusalém celeste, porque a nação do povo de Deus, do povo escolhido, que como nação aqui na terra ficou, até que o Messias chegasse, como ele veio para que era seus, os seus não quiseram, essa Jerusalém continuou sendo símbolo da Jerusalém celeste. E a Jerusalém celeste, que é eterna, que é absoluta, que o arquiteto e construtor é o próprio Deus, essa é para que todo o antigo povo de Deus e os atuais, que hoje envolve a todo o povo, tribo e língua, que pode fazer parte desse povo, não é mais nacionalismo, mas sim universalismo, porque Deus aceitar o plano da redenção e o preço do resgate que foi pago no Calvário, aqui no nosso planeta. E é para cá que essa nova Jerusalém vai vir. É aqui que o Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, conta a história dessa nova Jerusalém, que de Deus está descendo ataviada como noiva ao seu marido. Sim, meus amados irmãos. E o que eu acho mais impressionante, sabe o que é? É que quando a gente vê lá no Apocalipse 22, no 21, a gente vê que é uma cidade que tem as medidas lá. A cidade tem cerca de 657 quilômetros cada lado dela, da cidade. Mas tem um jardim dela, como tinha aqui no Éden antigamente, era o Jardim do Éden, que cerca ela, o Jardim de Deus lá. Que esse, aqui na Terra, ocupava mais ou menos 2.000 quilômetros cada lado do jardim. Então presta atenção, irmãos. Uma cidade de 550 quilômetros quadrados, mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. E que tem um jardim do tamanho do Oriente Médio, mais ou menos 2.000 quilômetros cada lado dele. Irmãos, com aqueles 4 rios originais. Inclusive o Tigre e Eufrates, que está aqui também, vai estar lá. Quando ele descer aqui, vai estar original do jeito que estava aqui. Por isso que também no Apocalipse fala que nela não vi mar. O mar já não existe mais. Entende? Então, irmãos, são detalhes muito interessantes sobre essa nova Jerusalém, essa cidade santa. E vai muito além da nossa compreensão normal, da nossa cultura, do nosso conhecimento, porque a gente imaginar uma estrutura habitacional desse tamanho, desse porte, com mais de 2.000 quilômetros cada lado, carregando uma cidade de 557 quilômetros lá dentro, cada lado. Irmãos, como que isso vai estar vindo lá do terceiro céu para cá? Então nós não temos tecnologia para entender, mas temos a palavra de Deus garantindo que vai ser desse jeito. O sistema de transporte que vai trazer essa estrutura de lá para cá é algo inimaginável, meus amados irmãos, para a nossa cultura. Mas a Bíblia revela que vai vir, vai trazer. Então, por mais que a gente não entenda os detalhes imediatos desse tema, a promessa da palavra de Deus, que nunca falhou, é absoluta. Vai vir. E eu e você estaremos lá, para a honra e glória de Deus. E lá foi preparado para mim e para você. Para todos aqueles que aceitaram e que aceitam o plano
da redenção. Aceitam o amor de Deus. Pense nisso. Muito lindo. No quinto tema, o acerto de contas. Irmãos, quando a gente volta aqui para a parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 19, irmãos, aqui nós estamos diante da mordomia cristã de novo. Tudo que somos e temos, o nosso tempo, o nosso templo, os nossos talentos e os nossos tesouros, nada é nosso, tudo é de Deus. Esses 4 T's. Se nós cuidamos de tudo isso, de acordo, como foram aqueles que receberam os talentos, bem-vindo, servo bom e fiel. Mas se não cuidamos, já era. Se não entendemos o sentido da mordomia, o sentido da nossa vida, perdeu o sentido de tudo, irmãos. E antes tarde do que nunca. Não se esqueça disso. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 180, tem uma mensagem tão interessante, da Pena Inspirada, diz o seguinte: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Envolve tudo, irmãos. Tempo, templo, tesouros e talentos. Cadê os talentos que eu te dei? O que você fez dele? Cadê o tempo que eu te dei? Das 24 horas do dia, eu sei que você passou 8 horas dormindo, passou 8 horas trabalhando, mas as outras 8 horas do dia, você estudou lição? Preocupou em estudar lição? Para você ajudar a compartilhar lá na sua unidade, todo sábado? Você estudou a minha palavra? Você pregou a minha palavra? Você cuidou dos semelhantes? Você cuidou dos pequeninos? Entende? O tempo que eu te dei, o que você fez dele? Pense nisso, meus irmãos, que tanto que é sério. Então, talento, tempo, templo, que é corpo, nosso corpo, templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se você destruir o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo, eu destruirei. Então não pertence a gente. E os tesouros, o que você fez? Garantiu aquilo que é meu para a minha obra, o avanço da minha causa? Nós estamos diante de uma situação, irmãos, que em muito breve esse governo mundial vai tomar conta e vai confiscar tudo. E tudo isso vai voltar tudo para os refúgios, aonde a obra de Deus se resumirá em evangelizar, em pregar e curar, porque o Espírito Santo vai ser derramado em forma de chuva serôdia. Não adianta acumular em templos terrestres, igual está aí, a gente vê o povo construindo verdadeiros impérios aí, igrejas enormes, enquanto que deveríamos estar focando realmente no evangelismo prático, de atendimento aos mais necessitados, de evangelismo de fato, ao invés de ficar focando em grandes templos, como a gente tem visto por aí. E focando em refúgios, para receber o povo de Deus. Porque o tempo está próximo. E como disse Cristo certa feita, e se hoje te pedir a tua alma, o que você fez, o que você vai fazer com tudo isso? Já parou para pensar nisso? As pessoas estão focadas em materialismo e tá perdendo o rumo da nossa casa, o reino eterno. O acerto de contas vem. As ovelhas e os cabritos serão colocados, as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. E aí o bicho vai pegar, hein? A missão ali, bem-vindos aqueles que cuidou dos pequeninos. Aqueles que focaram na missão. Mas os que não focaram, focou só no umbigo, ficou debruçado só sobre os bens, os tesouros desse mundo, está junto com os cabritos. Pense nisso, é gravíssimo isso, irmão. O acerto de conta é incontestável. Sexto tema, olhando para a recompensa. Meus amados, aqui nós entramos em Romanos 8, de 16 a 18, onde eu destacaria o verso 18, que fala que as aflições desse tempo
não podem ser comparadas com a glória que nos está preparada, irmão. Não pode ser comparado com a glória que nos está preparada. Nós passamos aflição, sim. Tem gente que já vive sofrendo nesse mundo, já nasce ralando e morre ralando. Nasce no ministério da dor, muitas vezes, e sofre a vida inteira com problema seja de deficiência física, seja de falta de recurso para uma vida digna no planeta. Então isso existe, sempre existiu desde que o mundo é mundo. E a maioria daqueles que tem condição, às vezes deixam de observar isso. Porque tem gente que já rala desde que nasceu. Mas eles olham só para recompensas terrestres, irmãos. Eles não conseguem observar a recompensa eterna. Eles não conseguem observar o legado que Cristo deixou para que eles também deixem um legado, de alguma forma, marcado nesse mundo, diante de Deus e diante dos homens. E esse legado é fundamental, meus amados. Viver a nossa missão focado nesse legado é fundamental, meus amados. Mas infelizmente, irmãos, do ponto de vista bíblico, a prosperidade é ter o que você precisa e quando você precisa. E não ter o que você precisa quando você não precisa. Porque a prosperidade desses evangelismos mequetrefe que tem por aí, que forma a maioria desses evangelismos, da maioria das religiões da face da terra, que voltam a mente para a igreja como comércio, é nisso que eles ficam focados, é pedir aquilo que nem precisar e não precisa. Porque Deus sabe o que de fato nós precisamos. Então, pedir aquilo que precisa, Deus vai ceder. Mas desde que nós procuremos em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto vai vir normal. Não precisa te preocupar, nem ficar ansioso, nem ficar agoniado por causa do que comer, do que beber, porque temos fé. Então, se temos fé, nós vamos seguir. Deus vai amparar a gente sempre, como Ele sempre amparou. E não perder o rumo de casa com esse evangelismo de prosperidade que tem por aí, desviando as pessoas, sugando as pessoas, verdadeiros lobos vestidos de ovelha, extorquindo as pessoas, e levando, cego, guiando o cego, conduzindo todos de igual modo para o precipício da perdição. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sétimo tema, a mordomia cristã. Meus irmãos, é um fato incontestável. A mordomia cristã é o resumo das nossas vidas. A minha vida e a sua resume-se em entender isso, que o que nós temos e o que nós somos pertence ao Senhor. E se nós focamos nisso, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos encontrado um dia e estar nos usando o tempo todo para o avanço da Tua causa. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Fortaleça para que a nossa passagem nesse mundo, a nossa missão nesse mundo, tenha sentido, tenha legado, para que as pessoas que nos cercam, que possam se influenciar na luz que emana de Ti, passando por nós e deixada pelo nosso testemunho. E que nós possamos, Senhor, andar com firmeza nos Teus caminhos e motivando outros também a trilhar na mesma maneira, na mesma direção, para que em muito breve possamos encontrar contigo nas mansões eternas. É o que te suplicamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dos anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, as
Então o sonho se alterou.